A resposta à prece. Na viagem de Betânia a Pela, os apóstolos perguntaram a Jesus sobre muitas coisas. E a todas as perguntas, o mestre respondeu livremente, exceto àquelas que envolviam os detalhes da ressurreição dos mortos. Essas questões estavam além da capacidade de compreensão dos seus apóstolos. E por isso, o mestre eximiu-se de discutir sobre tais questões com eles. E já que eles haviam partido de Betânia secretamente, ninguém os acompanhava. Por conseguinte, Jesus aproveitou a oportunidade para dizer aos 10 muitas coisas que, na sua opinião, iriam prepará-los para os dias de provações que tinham pela frente. Os apóstolos estavam com as suas mentes bastante agitadas e passaram um tempo considerável discutindo as suas experiências recentes naquilo que se relacionavam com a prece e a resposta à prece. Todos relembraram a afirmação de Jesus feita para o mensageiro de Betânia, em Filadélfia, quando ele disse claramente: essa enfermidade não o levará à morte. E ainda, a despeito dessa promessa, Lázaro de fato morreu. Durante aquele dia inteiro, de novo e de novo, eles faziam a discussão voltar a essa questão da resposta à prece. As respostas de Jesus às muitas perguntas de todos podem ser resumidas do seguinte modo. Primeiro, a prece é uma expressão da mente finita em um esforço de aproximar-se do infinito. A formulação da prece deve, pois, ser limitada pelo conhecimento, sabedoria e atributos do finito. Do mesmo modo, a resposta deve ser condicionada pela visão, objetivos, ideais e prerrogativas do infinito. Nunca pode ser observada uma continuidade ininterrupta de fenômenos materiais entre o fazer a prece e a recepção da plena resposta espiritual a ela. 2. Quando uma prece não é aparentemente respondida, a demora, em geral, é presságio de uma resposta melhor, embora tal resposta, por alguma boa razão, demore bastante a vir. Quando Jesus disse que a doença de Lázaro não iria realmente levá-lo à morte, ele já havia estado morto por 11 horas. A nenhuma prece sincera é negada uma resposta, exceto quando o ponto de vista superior do mundo espiritual já tenha divisado uma resposta melhor, uma resposta que satisfaça ao espírito do homem em contraposição à mera prece da mente humana. Terceiro, as preces do tempo, quando ditadas pelo espírito e expressas pela fé, são frequentemente tão amplas e todo inclusivas que apenas podem ser respondidas na eternidade. O pedido finito, algumas vezes, é tão impregnado do desejo de alcançar o infinito que a resposta deve ser adiada durante muito tempo para aguardar a criação da capacidade adequada para a receptividade. A prece da fé pode ser tão todo inclusiva que pode acontecer que a resposta seja recebida apenas no paraíso. Quarto, as respostas à prece da mente mortal são muitas vezes de uma natureza tal que apenas podem ser recebidas e reconhecidas depois que a mente que a faz houver alcançado o estado imortal. A prece do ser material muitas vezes apenas pode ser respondida quando o indivíduo tiver progredido até o nível espiritual. Quinto, a prece de uma pessoa sabedora de Deus pode estar tão distorcida pela ignorância e tão deformada pela superstição que a resposta a ela poderia ser altamente indesejável. Então, os seres espirituais que intervêm
tem de traduzir tal prece de um tal modo que, quando a resposta chegar, o próprio suplicante muitas vezes acaba deixando de reconhecer a resposta como sendo a solicitada. Sexto, todas as orações verdadeiras dirigem-se aos seres espirituais, e todas essas petições devem ser respondidas em termos espirituais. E todas essas respostas devem consistir em realidades espirituais. Os seres espirituais não podem conceder respostas materiais aos pedidos espirituais, ainda que provindos de seres materiais. Os seres materiais apenas fazem preces eficazes quando oram em espírito. Sétimo, nenhuma prece deve esperar ser atendida a menos que nasça do espírito e seja nutrida pela fé. A vossa fé sincera implica que, antecipada e virtualmente, tenhais concedido aos que ouvem a vossa prece o direito pleno de responder ao vosso pedido de acordo com aquela sabedoria suprema e aquele amor divino, o qual, segundo a descrição da vossa fé, sempre animam aqueles seres a quem dirigis as vossas preces. Oitavo, a criança está sempre dentro do seu direito quando ela presume pedir ao pai. E o pai está sempre dentro das suas obrigações de pai para com a criança imatura, quando a sua sabedoria superior dita que a resposta ao pedido da criança deva ser retardada, modificada, filtrada, transcendida ou adiada até um outro estágio na ascensão espiritual. 9. Não hesiteis em fazer as preces de aspiração espiritual. Não duvideis que ireis receber uma resposta para os vossos pedidos. Essas respostas estarão em depósito, aguardando a vossa realização nos futuros níveis espirituais da verdadeira realização cósmica, nesse mundo ou em outros, onde for possível a vós reconhecer e apropriar-vos da tão esperada resposta ao vosso pedido anterior, talvez ainda inoportuno então. E 10º, todos os pedidos genuínos, nascidos do Espírito, na certa serão atendidos. Pedi e recebereis. Deveríeis lembrar-vos, todavia, que sois criaturas que progredis no tempo e no espaço, e que, portanto, necessitais contar constantemente com o fator tempo-espacial na experiência da vossa recepção pessoal das plenas respostas às vossas múltiplas preces e pedidos. O que eu achei Obrigado. bastante interessante, desculpa. O que eu achei bastante interessante em tudo isso é que a resposta às preces, ela vai ser dada em algum momento. Não necessariamente nessa vida aqui na Terra, né? Mas em algum mundo das mansões, ou então na nossa carreira ascensional, e até mesmo, tem uma hora que ele fala até mesmo no paraíso, ou seja, tem preces que a gente faz, pedidos que a gente faz, que a gente só vai receber no paraíso. E por quê? Ele fala aqui também em algum momento que a pessoa que vai receber, né, a, a resposta à sua prece, ela tem que estar preparada, né? Então, de repente, a gente pede coisas para as quais a gente ainda não está preparado. E a gente só vai recebê-las quando a gente estiver num nível, né, num estágio em que a gente possa compreender o que, que é tudo isso. Então, eu achei bastante interessante tudo isso. Obrigada. Obrigado, Sussuzinho. Algum outro comentário, pessoal? Então, quer dizer que as preces materiais, porque ali não fala em preces materiais, só espirituais, né? É, Eu acho que em algum lugar fala um pouquinho só.
Então, as respostas aos nossos pedidos são feitas pelos seres espirituais. E eles não têm como nos dar respostas materiais, isso é o que está escrito ali, né? Então, acho que o resumo desse documento todo é que, primeiro, né, todas as preces que são feitas, que têm um valor espiritual, elas são recebidas, né? Basta pedir e nosso pedido vai ser atendido. Mas é importante que esse pedido tenha sempre um fundo de natureza espiritual. Então não adianta pedir para ganhar na loto, para o meu time do coração ganhar a partida. Essas coisas, os seres espirituais não interferem nessas coisas, né? Então é preciso sempre que a nossa prece, a nossa oração tenha uma conotação espiritual. Então, acho que por exemplo, é válido a gente pedir pelo bem-estar de uma pessoa querida, e por outras pessoas, ainda que nós não as conheçamos, como nós pedimos pela paz no mundo, por exemplo. Mas não é uma lógica espiritual que a gente faça pedidos para ser atendidos exclusivamente de forma material. Um outro aspecto importante que tem com relação às preces é que o tempo de Deus, o tempo da resposta, sempre é diferente, ou na maioria das vezes é diferente daquilo que a gente espera. Muitas vezes a resposta ao nosso pedido não é dada naquele momento. O tempo de Deus é diferente, porque o Pai e seus coligados, seus descendentes, conseguem enxergar o futuro de uma forma diferente daquela que nós vemos, e eles sabem quando que a resposta a uma determinada prece pode ser melhor ou mais conveniente, né? Então, o tempo de Deus é diferente. Nós temos que nos acostumar com a ideia de que não basta a gente fazer uma prece e aguardar que ela seja imediatamente atendida. Pode ser que sim e pode ser que não. Um outro problema que tem com relação às preces é que, geralmente, quando nós formulamos uma prece, nós já temos uma resposta almejada, uma resposta que nós gostaríamos de ter. Então, pode ser que o pedido seja atendido e a resposta seja dada dentro daquela expectativa que nós estamos pedindo. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a resposta à nossa prece é melhor ainda que o pedido que nós fizemos e aquilo que nós esperávamos por ele. Por isso é preciso prestar atenção nos eventos que acontecem na nossa vida, porque muitas vezes nós recebemos a resposta e nem nos apercebemos dela, porque não era a resposta que nós estávamos esperando. Então parece que a resposta foi para uma outra coisa, e por ser para uma outra coisa que a gente não estava esperando, a gente muitas vezes nem percebe essa resposta. Então, esses são aspectos importantes que a gente pode resumir dessas coisas que Jesus resumiu aí para os apóstolos. Diga aí, Aélio, por favor.
Por favor, coloca lá na tela o 7, o verso 7. Sim, senhor. Muito bem, Aélio, estamos lá. Então, esse tema já é recorrente, é, ele vai e volta muitas vezes, e sempre é uma oportunidade de consolidar entendimentos. Eu vou lê-lo novamente para facilitar depois a minha pergunta. As respostas à prece da mente imortal, destaque para a mente imortal, são muitas vezes de uma natureza tal que apenas podem ser recebidas e reconhecidas depois que a mente que a faz houver alcançado o estado imortal. Ênfase para a palavra imortal. Aqui está sugerindo que a mente evolui. E nessa evolução desta mente, ela deixa de ser mortal e passa a ser imortal, segundo o meu entendimento. A pergunta vem depois. O fim do parágrafo. A prece do ser material. Então, vamos lá. Destaque para ser material. Muitas vezes apenas pode ser respondida quando o indivíduo, destaque para indivíduo, tiver progredido até o nível espiritual. De novo, aqui está falando em evolução e mudança de status. Então, o ser material muda de status e passa a ser espiritual. Baseado, como eu disse antes, a gente volta ao tema muitas vezes, mas o que prevalece para muitos é o entendimento que, quando chega no nível espiritual, deixa de ser material. Então, é material aqui, é material nas morôncias, mas quando sai de Salvington, já não é mais material, é espiritual. Mas a minha curiosidade tem a ver com o seguinte: o ser material é sinônimo de mente mortal? Que eu estou aqui a falar, e para falar eu estou usando língua, estou usando boca, estou respirando as cordas vocais, e impulsionando com a harpa, que possa produzir tudo isso. Mas tudo que foi citado, a língua, a boca, as cordas vocais e o ar que faz sair o som, tudo isso é ferramenta. Não é minha boca que está falando, não é minha língua que está falando, não são minhas cordas vocais que estão falando, não é o ar que impulsiona essas cordas. Quem está falando é alguém que está usando isso como ferramenta. E eu estou colocando assim de modo didático para ficar clara a minha dúvida. Então, muita gente acredita que a mente é autossuficiente, ela pode fazer preces, ela pode fazer pedidos, ela pode fazer escolhas. E outro grupo, em contradição, entende que a mente é uma ferramenta. Quem faz as escolhas, quem faz as perguntas e pode até usar a mente, não é a mente. Ela é apenas uma opção, um canal, um meio para produzir essas escolhas, para poder produzir essas comunicações de teor espiritual. A minha pergunta agora, depois de ter feito essa introdução longa, efetivamente é o seguinte: quem é mortal e que se torna imortal é o ser material e pode se tornar imortal já nas morôncias, ou precisa chegar ao status de espírito para se tornar imortal? Essa é a minha pergunta. Porque a mente no texto, é colocada como mortal para depois se tornar imortal? É a mesma mente que mudou de status? É o indivíduo que mudou de status? É provocativa a pergunta, mas esse é o objetivo. Eu gosto de ser provocativo. Obrigado. Ninguém percebe essas suas provocações, Aélio. Você sempre contribui de alguma forma. Eu vou dizer um pouquinho aqui daquilo que eu acho que é, né?
com base no conhecimento que a gente acumulou aí do estudo do livro. É, os reveladores dizem que a partir do momento que nós construímos a nossa alma, ela é imortal. E a alma é que nos dá a condição de ressurreição do outro lado. Então, sim, a alma tem uma natureza imortal. Então, quando você ressuscita lá nas Morôncias, essa é a prova cabal de que a sua alma se desenvolveu no ponto suficiente para que você tivesse alcançado a ressurreição e, a partir desse momento, tivesse uma alma que é imortal. Uma alma que é imortal não significa que não pode desistir do seu caminho. Então, ela é imortal pela sua natureza, mas ela pode deixar de existir se o indivíduo assim o quiser. Falar, não, eu quero desistir desse processo, não quero continuar nele mais. Ou assumindo a possibilidade de que esse indivíduo, mesmo estando lá nas Morôncias, incorra numa situação de iniquidade, essa alma pode vir a ser extinta também. O fato da gente ressuscitar nas Morôncias e ter essa conotação de imortal, não quer dizer que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, que nada não vai nos acontecer. A situação só muda completamente de fato quando nós alcançamos a fusão com o nosso ajustador do pensamento. Aí sim a gente conquista realmente uma imortalidade eterna, uma eternidade com potencial de participar da infinitude. Então, esse caminho, depois da fusão com o ajustador do pensamento, os reveladores dizem que é irreversível, não tem volta mais. Então você vai percorrer esse caminho até a eternidade e possivelmente entrando na infinitude. Então a resposta da questão do imortal ou não, eu acho que vem daí. Falando da mente humana, a mente mortal, tem muita gente que não concorda com o meu pensamento sobre a questão da mente. Mas eu acho que a própria leitura desse parágrafo nos ajuda a caminhar na direção da interpretação que eu faço. Muita gente acha que a nossa mente, morre com a nossa morte material. O intelecto, de fato, morre com a mente material, com a morte material, porque o intelecto é nosso cérebro. Então, é como se você tivesse um programa de computador, no tempo que ainda tinha os disquinhos lá, né, que você colocava. Se o computador morreu, o seu programa de computador não morreu, ele só parou de funcionar, porque não tem mais computador. Então, o nosso cérebro, o nosso intelecto, ele tem esse papel, ele representa o computador. E a nossa mente, que nos é dada pelo Espírito Infinito, e que, na minha opinião, é imortal essa mente, ela não morre, ela deixa de existir só se a gente desistir da nossa carreira. Então, a nossa mente, ela sobrevive à nossa morte. Esse é o meu entendimento. De que maneira? Na verdade, a nossa mente se confunde com a nossa própria identidade, a nossa personalidade precisa de uma identidade que está associada à mente para continuar percorrendo o caminho
dessa personalidade até chegar no paraíso. Para mim, não faz sentido que a gente comece com uma identidade aqui, que somos nós, eu, Henrique, estou aqui, e que lá nas Morôncia eu vou acordar uma outra pessoa, que não é a mesma identidade que eu tenho aqui. E essa identidade está associada à minha alma. Então eu tenho o entendimento de que a nossa mente, ela aqui está funcionando no nosso intelecto, e lá nas Morôncias ela vai funcionar na nossa alma, que é um elemento moroncial. Então tem uma diferença importante com relação à questão da mente, e aqui, enquanto na carne, a nossa mente, ela não consegue perceber as coisas espirituais, porque ela funciona em um cérebro que é material e que não tem capacidade de reconhecer as coisas espirituais. Enquanto que, se a gente for para as Morôncias e admitindo que a nossa mente lá seja recuperada junto com a nossa alma, então a gente vai continuar existindo com essa mente, o mesmo ser pensante, a mesma identidade, só que ali essa mente vai estar funcionando num elemento moroncial, não mais num elemento material. Então, a diferença está no equipamento, na ferramenta, que o Hélio estava dizendo aí. O fato de funcionar numa mente moroncial faz com que a nossa capacidade de percepção com o nosso ajustador do pensamento e com as coisas espirituais sejam enormemente ampliadas. Então, a gente não pode esquecer que a morôncia, a alma, é um tecido físico, material, misturado com um tecido espiritual. E ao ter essa mistura, a gente tem uma capacidade de percepção, nossos sentidos são ampliados, de forma que a gente pode perceber algumas realidades espirituais. Então, enquanto aqui na Terra, na matéria, nós temos 5 sentidos, os reveladores nos dizem que ali nas Morôncias nós podemos chegar a alcançar 70 sentidos. E é justamente essa ampliação desses sentidos que nos dá a oportunidade, a possibilidade de perceber as coisas espirituais. E quando depois de alcançada a fusão com o nosso ajustador do pensamento, então quando a gente alcançar a condição espiritual, os reveladores nos dizem que o volume de sentidos, o número de sentidos que nós podemos chegar a ter, chega a 210, ou seja, 3 vezes mais que na Morôncia. Então, é natural que aqui, enquanto na carne, com esses sentidos limitados, a gente tenha dificuldade de perceber as coisas espirituais. Tanto é que quando a gente avança naqueles círculos cósmicos, psíquicos que os reveladores nos falam, partindo do mais inferior, que é o 7º círculo, o mais externo, para o interior, que é o primeiro círculo, eles dizem que quando a gente chega no terceiro círculo, a partir desse momento, a nossa capacidade de comunicação com o ajustador do pensamento fica largamente ampliada, de forma tal que, quando nós chegamos no primeiro círculo, essa capacidade de comunicação com o nosso ajustador é fluente, é
fluida, é corrida. A gente se comunica com ele como a gente está se comunicando aqui. Por quê? Porque a nossa alma foi desenvolvida. Então, mesmo estando vivos aqui antes de morrer, se nós conseguirmos desenvolver completamente a nossa alma, a nossa mente vai conseguir perceber essas realidades espirituais, porque ela passa a funcionar nessa alma enquanto nós estamos aqui na vida. Essa é a minha maneira de ver. Então, eu acho que muitas dessas respostas que nós pedimos em algumas preces, que têm um sentido espiritual mais elevado, mesmo que a gente conseguisse uma resposta aqui, talvez a gente não conseguisse compreender essa resposta, dada a limitação da nossa mente material. Mas com certeza nós assimilaríamos e compreenderíamos bem essa resposta se nós tivéssemos ampliada a nossa capacidade de percepção espiritual. Então, eu acho que é disso que os reveladores estão falando aí. Diga lá, Ed. Grato pela resposta. De fato, você deu uma resposta muito boa. Eu não vou polemizar, porque o tema que nós estamos estudando é prece, não é mente, não é alma. Mas você falou em mente, você falou em alma, que não está no texto. Você falou em identidade, que não está no texto, em personalidade. Muitos acreditam que no fusionamento entre a alma e o ajustador ganha personalidade porque ele não a tem, enquanto que a nossa identidade temporária se torna permanente a partir do ajustador que tem essa identidade permanente. Mas, enfim, o tema é prece. Podia pôr o Uno na tela, por favor? Também é recorrente, já apareceu outras vezes, e eu vou insistir em chamar a atenção. Eles tinham acabado de participar de uma coisa extraordinária, que foi a ressurreição, e não há dúvida quanto a isso. Lázaro estava morto mesmo, todos os critérios, ele estava morto, e houve ressurreição. Eu vou ler a parte que me chama a atenção. Está no 1. E a todas as perguntas o mestre respondeu livremente, exceto, destaque por exceto, aquelas que envolviam os detalhes da ressurreição dos mortos. Essas questões estavam além da capacidade de compreensão dos seus apóstolos. Voltando, passando 2000 anos adiante, chegando até nossos dias, essa capacidade de compreensão continua muito pequena para muitos de nós. Muitos de nós. A gente faz muita confusão com relação a tudo isso. A pergunta é se os apóstolos foram escolhidos para uma missão de levar adiante o evangelho, e eles levaram adiante esse evangelho depois da partida de Jesus, a volta de Jesus, por que eles teriam dificuldade de entender a ressurreição? Claro que tudo que foi dito aqui é especulativo, mas, de novo, eu gosto de especular, eu gosto de provocar. Obrigado. Obrigado, Ed. Acho que você mesmo deu a resposta, né? Nós mesmo hoje temos dificuldade de entender isso, nós não sabemos. Para nós, isso é um milagre, só uma ação criadora com capacidade de dar o dom da vida teria essa possibilidade. Então, nós não conseguimos entender como é que isso funciona. Os reveladores, eles nos falam que o Pai é a fonte da vida. Sem ele, a vida não existe. E só ele é capaz de dar a vida às coisas. Então, o ser humano pode ficar extremamente evoluído, avançado na sua ciência, na sua tecnologia,
Mas nós nunca vamos conseguir dar vida a uma coisa que não tem vida, e nem ressuscitar alguém. Então, essa possibilidade, eu acho que está afastada. Pelo menos os reveladores nos falam que a vida, a fonte da vida é o Pai. Então, assim como a vida pode se esvair, uma vez que o Pai tem o poder de nos dar a vida, ele pode restabelecer essa vida. Agora, quais são as técnicas, os meios, os caminhos, as coisas que têm que ser empregadas para isso? Nós não sabemos. Acho que não faz, não é necessário a gente saber também, né? Não sei. Eu, pelo menos, acho que não é preciso. Se o pai faz um milagre, o milagre está feito e pronto, acabou, né? Tem que ficar. Mas, na verdade, eu não sei se respondi a sua pergunta, Hélio, mas eu acho que o caminho é esse, né? E aí, a ressurreição de Lázaro foi um evento autorizado pelo Pai do paraíso, até onde eu consegui entender. Então, por isso, essa vida poderia ser restabelecida ali. Diga, Hélio. Eu penso que a tua explicação, se Jesus tivesse dito, usando inclusive as mesmas palavras para aquele grupo de apóstolos, seria suficiente. Ele não entraria no mérito da técnica, mas ele poderia dar uma informação parecida com a tua. Os portadores da vida são delegados, são procuradores de Deus para trazer vida ao planeta de várias formas. Então, pelo menos é o que a gente aprende no livro de Urântia, que não é Deus pessoalmente que dá vida, nem mesmo Micael, os Micaéis. Mas, enfim, eu entendi. Grato pela tua resposta. Eu entendo que, para nós aqui da Quinta Revelação, do livro de Urântia, há uma explicação sobre ressurreição, a gente aprende sobre repersonalização, a gente aprende sobre o primeiro mundo das morôncias, e ninguém precisa explicar direitinho, como se fosse uma fórmula matemática, ou se fosse um processo, um procedimento. Então, é nesse nível que eu fiz a pergunta. Ninguém precisa entrar no mérito. O que Jesus fez? Soprou nas narinas? O que Jesus fez? Fez uma oração, uma unção? Não, não nesse sentido. E que ele tinha poder e que ele, de fato, ressuscitou Lázaro, não há nenhuma controvérsia. Agora, a questão colocada é por que ele não explicou no nível que você explicou, que para mim é suficiente. Não precisa ser adiante disso, não. Grato. Obrigado, Hélio. Alguém mais quer ponderar alguma outra? Diga, Sidney. É simples a resposta. Ele não explicou porque isso foi há 1000 anos atrás. Eles não tinham a nossa mente. Hoje se entende. Naquele tempo, sabe lá se eles iam entender. Hoje é tão simples. 1000 anos atrás, podia ser muito complicado. Só isso. Bom, Sidney, mas você acha que hoje, se ele desse a explicação, nós entenderíamos? Não uma explicação técnica, mas uma explicação do jeito que a gente tem pelo livro, por exemplo, é o suficiente. Nós conseguimos entender hoje, não como funciona, mas que existe, que é possível. É. Obrigado, Sidney. Oi, Lília. Então, eu posso concluir que nós podemos pedir que nos livre do mal, o mal físico, até porque Jesus também pediu, né, que livrasse ele da cruz. E então, e ele, de certa maneira, também desejou que as pessoas fossem curadas, né? E curou também muitas pessoas de males físicos. É por isso que hoje em dia Jesus ficou conhecido pelos milagres. Então, a gente continua pedindo porque afinal, o nosso mundo,
ele ficou muito prejudicado por causa dos erros e dos pecados dos seres espirituais, por mais que a gente, né? Então, os males físicos, eles vêm com uma força maior do que se fosse no mundo normal. É por isso também que, às vezes, eu penso que muitas pessoas vão atrás de milagres porque sofrem muito, né? Porque o sofrimento é muito grande. Lógico que Deus ele vai dar essas respostas na medida em que a pessoa, que for possível para a pessoa progredir espiritualmente também, né? Se bem que na época que Jesus curou todas, que houve aquela cura das 600 e tantas pessoas lá em Cafarnaum, muitas não voltaram, não progrediram espiritualmente. Não sei se foi também para demonstrar que nem todo mundo que se cura progride espiritualmente, né? Se bem que a maioria aprende com aquela doença, né? Aprende a se unir mais a Deus. Mas eu acho que os pedidos, as respostas vão ser sempre para que a pessoa progrida espiritualmente, né? Seja qual for ela. É, é, antes de passar para a regra, eu só queria comentar o seguinte. Olha, os reveladores nos contam que nosso Pai se compadece de nós e que ele se aflige com as nossas aflições e que, na medida do possível, ele busca, de alguma forma, eh, confortar essas aflições, fazer com que a gente possa superá-las de uma ou de outra forma. Então, eu acho que fazer os pedidos é uma coisa natural. Não, nós pedimos porque sofremos realmente. Mas o pedido que não fica sem resposta e que é sempre atendido é aquele que tem uma natureza espiritual. Então, Senhor, me ajuda, me ilumina para fazer sempre a tua vontade. Eu quero ser capaz de reconhecer e fazer a tua vontade. Eu quero ter fé, eu quero. E assim vamos, né? Sempre na direção de alcançar os níveis espirituais e de cumprir aquilo que nós achamos que seja necessário para alcançar o reino dos céus. Quando nós nos apegamos às coisas materiais, e às vezes a gente se apega mesmo, faz parte da nossa condição material, é, muitas vezes fica difícil. O pai não tem como abreviar a maior parte das provas pelas quais nós temos que passar, porque essa é a maneira que está colocada para que todos nós possamos fazer a nossa evolução espiritual. Então, os desafios que nós encaramos no dia a dia, todos eles são desafios decorrentes de um processo natural evolucionário, sem os quais nós não conseguiríamos evoluir para alcançar a perfeição de Deus. O problema é que muitas vezes nós demoramos para compreender isso e de perceber que esses desafios são um aprendizado e que nós temos que nos valer deles para superar as nossas dificuldades e aprender. Mas, enfim, eu acho que ninguém é castigado porque fez algum pedido material, tipo, me livra dessa doença, ou não permita que meu pai morra, que a minha mãe morra. Todos nós fazemos esses pedidos, né? Mas todos eles são pedidos materiais. Não,
Não quer dizer que o nosso pai, eventualmente, até não atenda algum desses pedidos, se houver uma razão para que isso seja feito. Mas a gente tem que entender que não é essa a ideia, né? Estava vendo um jogo aqui, eu não gosto de futebol, mas eu estava vendo um jogo aqui porque tinha metade da família assistindo o jogo, eu tive que assistir. Aí eu vi lá um torcedor, uma criancinha, pedindo para Deus, orando, ajoelhado, que o time estava perdendo e ele queria que o time ganhasse. Então, o que meu pai vai fazer, o nosso pai vai fazer com relação a um pedido desse, né? Então, sim, você fica compadecido daquela criança lá, mas escuta, nosso pai não tem como interferir nesse assunto, né? E nem deve. Oi, Egli. Enquanto eu escutava a leitura do livro, né, desse tópico sobre a prece, me veio muito à mente um paciente que eu estou atendendo, ele 2 sessões apenas, e ele veio por um luto da esposa, e é muito jovem, tem 40 e ela 43, e em menos de um ano teve um diagnóstico de câncer e veio a falecer agora em agosto. E ele, durante todo esse processo de falar sobre esse tema, ele fala muito da prece, que ele rezou muito, que pediu muito a Deus e ele está agora num processo muito de inconformado e confuso e muito perdido, desalentado, né? E aí pensei assim, puxa, poderia esse texto ajudá-lo, vou encaminhar para ele, porque pude ajudar dentro do possível, mas eu acredito que com a leitura desse texto pode trazer alguma clareza para ele, até um conforto, porque ele agora está precisando de muita ajuda, né, espiritual, como ele fala também, para poder se conformar, porque ele está com muitas ideias agora suicidas, né? Ele não está vendo sentido na vida e muito desorientado, muito perdido, né? Então, assim, me veio muito o tempo todo, vontade de ajudá-lo de alguma forma, e talvez o texto pode ajudá-lo, né? Porque ele fala, muitas vezes repetindo essa coisa, com o quanto que ele orou, o quanto que ele rezou, e decepcionadíssimo com Deus porque não atendeu as preces dele de alguma forma, né? E não sente assim. É, Então, eu queria compartilhar um que pouco essa pena, né? experiência, essa sensação, né, de todos nós seres humanos, diante de um sofrimento, a gente sempre está buscando aliviar de alguma forma. E eu acredito muito que a prece nos ajuda muito a dar esse conforto espiritual para compreender, para aliviar o sofrimento humano, ainda que possa não resolver do jeito que a gente quer, mas a gente percebe que a gente é atendido muitas e muitas vezes quando, sinceramente, a gente pede ajuda, um conforto, um entendimento, e Deus sempre está presente, dando resposta. Eu sinto assim também. Olha, mesmo quando algum pedido material pode ser atendido, ele não é sempre da maneira como a gente formulou e esperava que ele fosse atendido, né? É claro que quando você faz uma prece, você tem aquela possibilidade de pedir por qualquer coisa. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que você só vai ser atendido se houver um pano de fundo espiritual para isso, né? O nosso problema é que nós sempre temos aquela questão de responsabilizar Deus por todas as nossas desgraças. E, de certa forma, ele tem uma responsabilidade sobre isso, porque ele nos criou imperfeitos e num meio, numa situação, numa condição que tudo tem que evoluir e onde as coisas podem dar errado. Elas acontecem naturalmente de uma forma errada.
Mas ele não faz isso para provocar o nosso sofrimento, embora a gente tenha esse sofrimento, e é por isso que a gente tem essa tendência, mas é justamente por uma falta de assimilação do nosso Pai, de fé, de ver, ter uma visão da eternidade, de desejar alcançar o nosso Pai, de confiar que Ele está do nosso lado, de confiar que nós não morremos se nós não quisermos. Outro dia alguém já falou, né? Nenhum de nós é capaz de adicionar um único dia na nossa vida terrena, mas todos nós temos a possibilidade de transformar a nossa vida numa vida eterna. Então, esse que é o problema. A gente está sempre esperando que a gente tenha um mérito diferente dos demais e que o nosso sofrimento, as nossas dificuldades sejam superadas por meio de milagres, né? Que podem acontecer, mas é um completo desentendimento do propósito da nossa existência, né? E que é natural. A maioria dos seres humanos não tem essa percepção, né? Então, felizes daqueles que podem ter essa visão de eternidade e compreender qual é que é a nossa missão, a nossa origem e o nosso destino, né? Oi, Aéreo. Eu prometo que vai ser a última pergunta, mas eu estava Você não esperando que precisa alguém prometer perguntasse. nada. É que eu não quero Olha, monopolizar nada, mas enfim. Eu estava esperando que alguém perguntasse, como ninguém perguntou, ao risco de ninguém perguntar, se não for eu mesmo. É da tradição do cristianismo, seja da igreja A, B ou C, na ausência de mérito, e você falou agora em mérito, ah, veja bem, eu fiz isso, fiz aquilo, me comportei assim, me comportei assado, acho que sou digno de ser atendido nas minhas preces. Mas a maioria não tem mérito nenhum nem para argumentar. E essa argumentação muitas vezes vira uma negociata, uma negociação, quer dizer, uma pseudo-negociata, uma pseudo-negociação. Se você me der essa graça, atender meu pedido, eu vou andar de joelho toda a escadaria lá do templo, lá em Aparecida. Ah, se você me atender, eu vou rezar não sei quantas vezes a Ave Maria, não sei quantas vezes o Padre Nosso. Ah, se você me atender, enfim. Na verdade, a criatura fazendo negociação com o Criador, fazendo promessas, ou como no tempo de Jesus, levando animais para sacrifício, pequenos ou grandes, enfim, tudo pretendendo o favor de Deus, ou em forma de agradecimento, ou fazendo previamente. Relacionado ao tema prece, essas negociatas, essas barganhas, o que você tem a dizer a respeito, por favor? Grato. eu já vou falar disso já já. Vou deixar o Sidney falar antes, tá bom? É só um comentário a respeito do caso da Egra. É bastante possível, né, que a oração dele seja atendida. Não aqui agora, mas se os dois, por exemplo, forem repersonalizados na Morôncia, a prece estará atendida. Não vai ser agora, mas vai ser um dia. É essa aí. Com certeza. Obrigado, Sidney. Eu não sei quem é que é o iPhone, mas está com a mão levantada ali, é a sua vez, iPhone. Ah, é a Angélica. Que bom. Você está com o microfone desligado, Angélica. É, pronto. Então, eu queria saber quanto a merecimento, porque está no próprio Evangelho: pedi e recebereis. Agora, se não pediu direito, não vai ter o direito de receber também.
mas eu acredito muito no merecimento. Então, eu queria que você falasse alguma coisa a respeito. Tá bom. Eu vou falar primeiro da pergunta do Aéreo lá, que ele levantou a questão lá da negociata com Deus, né, a barganha, né? É, em repetidas vezes, os reveladores nos contam que não existe nada, absolutamente nada que nós possamos dar para Deus. Só tem uma coisa que nós podemos entregar para Deus, que é cumprir com a vontade dele. Então, isso é o que ele espera de nós de uma maneira natural. Ele não vai, como muitas vezes já foi dito em outras passagens, ele não vai abreviar o nosso sofrimento, tirar as pedras do nosso caminho, porque nós cumprimos a vontade dele. É bem verdade. Também eles mesmos falam: olha, eu não vou colocar, não vou fazer as coisas ficarem mais difíceis na sua vida, eu não vou ficar fazendo pegadinha, não vou ficar criando situações para cobrar, para fazer justiça ou qualquer outra razão. Então, assim, todo o processo que nós vivemos é um processo evolucionário que segue o fluxo natural dessa evolução, né? Muitos dos problemas que nós nos deparamos no dia a dia são produzidos por nós mesmos, por escolhas erradas que nós fazemos. O problema é que nós sempre temos que achar um culpado das nossas desgraças, né? Então, quando a gente pode, a gente culpa a pessoa que está do lado, a esposa, o marido, o filho, a mãe, o pai, o amigo, o vizinho. A gente sempre acha um culpado para explicar por que que alguma coisa não deu certo para a gente. E quando a gente não acha ninguém, a gente diz que Deus é o culpado, né? Que onde já se viu Deus fazer um negócio desse com a gente, né? Então, algumas vezes eu já comentei com o pessoal: olha, já reparou? Acontecia com muita frequência comigo. Hoje, de vez em quando, ainda acontece. Vai escovar o dente e cai a tampinha do tubo do dente, cai debaixo da pia lá. Aí você fala: caramba, né? Todo dia. Aí a gente fica com raiva, né? E às vezes fica com tanta raiva que até se descontrola, né? Por que que esse negócio acontece todo dia comigo, não é verdade? E aí o dia que você fala assim: não, peraí, vamos parar um pouco. Isso aqui eu tenho que aprender alguma coisa com isso daqui. A primeira coisa que eu tenho que aprender é ter paciência. A segunda é reconhecer que essas bobagens acontecem. Não tem nada para fazer, não preciso ficar nervoso por causa disso. É difícil, porque a gente continua ficando nervoso. Mas, em vez da gente se fazer de vítima, porque muitas vezes a gente fala: olha, esse negócio só acontece comigo, não acontece com mais ninguém. E todos nós conhecemos alguém, ou somos nós mesmos, que sempre dizemos: olha, essas coisas, ninguém passa por aquilo que eu passo. A minha vida nunca dá certo, os problemas sempre são maiores, eles sempre acontecem, nada para mim dá certo, tudo é complicado, não tem jeito de eu fazer as coisas sem ter complicação. E, na verdade, não é assim, né? Todos nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas. Aí voltamos na questão da barganha aqui. Então, se a gente fosse admitir que o nosso pai fosse aceitar a ideia de tirar os problemas da nossa vida, porque nós barganhamos com ele, falar: não, eu vou rezar mais se você afastar esse problema do meu caminho. Então, quem está resolvendo o problema é o nosso pai, não somos nós.
E se ele está resolvendo o problema, ele está resolvendo porque ele é perfeito, mas nós continuamos imperfeitos, nós não resolvemos o problema. E o propósito da nossa existência aqui é de aprender a resolver os problemas, superar as dificuldades. Eles não vão desaparecer de jeito nenhum, nem que a gente barganhe e tal. O pai não vai se vender por uma picuinha nossa de, não, se fizer, eu fiz aqui um pecado, mas se você livrar a minha cara, eu prometo que nunca mais vou trair a minha mulher, trair meu marido, não sei o quê, né? Não deixa ninguém ficar sabendo, não? E vai por aí afora, né? Escuta, fica até engraçado, né? O nosso pai se envolver com esse tipo de barganha, com esse tipo de coisa. Ele ia ser uma pessoa muito pequenininha, né? Muito mesquinha, muito miserável, né? Para dizer como é que tipo de pai vai ficar aliviando a situação dos erros do filho de uma forma que ele não consiga fazer o filho crescer, né? Então, só se for um pai material mesmo e despreparado, porque se for preparado também não deixa, né? E aí, Angélia, a questão do mérito é, é assim, o pai não está olhando quantas medalhinhas nós acumulamos para nos dar vantagens aqui na Terra. As medalhinhas servem para a gente ressuscitar lá do outro lado. Então, se nós estamos fazendo a coisa certa, que basicamente é cumprir a vontade do nosso Pai, e por isso a gente está recebendo medalhinhas, nós já estamos ganhando o nosso presente, que é a ressurreição assegurada do outro lado. Esse é o mérito, né? E aí você sabe que se você ressuscitar, você teve mérito. Você fez a sua parte para ressuscitar lá do outro lado. Se você não ressuscitar, é que você não fez a sua parte, né? E a gente sempre tem uma dificuldade de saber como é que eu sei se eu estou agradando a Deus, como é que eu sei se eu estou fazendo a coisa certa, né? É, como é que eu sei se eu estou fazendo as escolhas certas? Olha, a maneira da gente ter essa percepção é, primeiro, tendo uma procura constante por alcançar Deus, por desejar ser como Ele, por ter uma fé nele, na certeza de que nós vamos conquistar a vida eterna junto com Ele, de que Ele está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Isso não quer dizer que Ele vai fazer sumir os problemas que nós enfrentamos, mas Ele vai estar abraçado com a gente e nos ajudar a superar esses problemas com a fé e a confiança do futuro na eternidade, né? Sabendo que tudo isso é passageiro. Então, à medida que a gente vai cumprindo a vontade do nosso Pai, nós vamos conquistando, então, esse direito à ressurreição, o direito à vida eterna, à nossa imortalidade, e esse é o mérito que nós temos, né? Cumprir a vontade do Pai é a única coisa que nós podemos fazer para agradar o nosso Pai, para surpreender o nosso Pai, se é que a gente pode falar assim. Tem nada que a gente possa fazer que vá fazer com que o nosso Pai fique surpreso e diga: puxa vida, hein? Essa sim foi uma ação que me deixou aqui até. Então, não acontece isso. Quando a gente faz a vontade dele, ele fica feliz porque ele vê que a gente está no caminho certo para alcançar a ressurreição. Não porque nós fizemos a vontade dele, mas porque nós estamos no caminho certo para entrar no reino dele, né, que é o que ele gostaria que acontecesse com todos nós. Então, acho que essa questão de mérito
não muda a ideia de que nós vamos ter mais ou menos benefício. É bem verdade que Jesus sempre nos falou, se você tem fé, acredite na sua fé, siga em frente com a sua fé, que as coisas vão dar certo. Então, Jesus falava para as pessoas que ele curava: olha, se você tem fé, você está curado. Então, pronto, né? Mas não é esse o propósito das medalhinhas, né? O propósito da medalhinha é a conquista do reino nos céus. E a gente sempre acha que a gente merece mais do que os outros, né? Então, temos essa dificuldade aí também. A gente fala, puxa vida, por que que fulano consegue isso e ciclano não? Começando até pelas coisas materiais mesmo, né? A gente fala, puxa vida, o cara nasceu numa família berço de ouro, não sabe o que é passar fome, não sabe o que é desarranjo de família, desequilíbrio de família. Em contrapartida, tem o outro lá que nasceu numa família de mãe solteira, de pai pedófilo, pobre, não tem dinheiro para ir na escola, esse negócio todo, né? São desafios diferentes. Aquele que nasceu no berço de ouro tem que aprender a se livrar da escravidão material que o berço de ouro propicia a ele, né? Faz com que ele viva uma vida de rei e se esqueça de Deus, né? Então, por isso que Jesus algumas vezes falava, é mais fácil um pobre entrar no céu do que um rico, porque o desafio do rico, mesmo que aqui na vida na carne seja de uma condição melhor de vida, o desafio do rico é alcançar a eternidade, assim como é do pobre também, só que o pobre não tem todas aquelas escravidões de se apegar às coisas materiais, de eu tenho isso, eu tenho aquilo, não posso perder isso, não posso perder aquilo. A luta do pobre é para comer, né? Comer e se vestir, né? Então, são desafios diferentes. E ninguém nasce privilegiado. A gente pode até ter uma vida mais vantajosa aqui do ponto de vista de conforto material, mas isso não significa que vamos alcançar a eternidade e conquistar a nossa ressurreição. Não significa absolutamente nada. E se a gente for pensar bem, o nosso propósito é a vida eterna, né? Se a gente só enxerga a nossa vida como essa que nós temos aqui, que termina ali na esquina e depois acabou, aí sim, temos que brigar para ser rico, para ser o melhor do mundo, o mais bambambam, porque nossa vida vai acabar daqui a pouquinho. Mas se nós vamos conquistar a eternidade, é outra a disputa, é outra a meta, é outro o objetivo, né? É, então, acho que é por aí. Eu não sei se eu respondi, Angélica, mas Não, respondeu sim. E as suas bom, colocações, no princípio, eu concordo também. Penso como você. bom, bom, obrigado. Oi, Eu Moacir. queria contribuir, eu queria contribuir um pouquinho ali também, posso? Pode, Irineu, claro. Olha, eu nasci numa família bem estruturada. Minha mãe engravidou solteira, depois tentou abortar, e eu vivi toda essa história. Mas eu sempre tive fé em Deus. Desde que eu me conheço por gente, eu tinha fé em Deus e tenho até hoje. E eu fiz lindas experiências. Eu já passei fome na minha vida, já tive desempregado um bom tempo, eu já tive depressão. Como é que tu consegue arrumar emprego com tá deprimido? Não tem como. Mas eu fiz linda experiência com Deus quando eu tive muitas dores, eu não tinha mais condições de aguentar as dores, eu pedi a morte para Deus quando ele me mandou
umas sombras aqui na minha frente, e eu nada deu embora, nada deu embora. Eu pedi para Deus se eu tinha uma saída para o meu problema. E aí ele manda um flash na minha mente, fazer a constelação familiar dentro da dor, aonde que eu fui fazer a constelação familiar e aonde deu a causa do meu problema. A outra coisa que sempre chamou a atenção, quando Jesus falou para os apóstolos, quando ele caminhou 2 a 2, eles disse, vão fazer o trabalho lá, vocês estão limpos. Né? Significa que ele trabalhou todas as mazelas deles lá. A outra que me chama muito atenção também é quando ele fala que a verdade liberta. E eu sempre procurei buscar a verdade. Eu sempre tirei buscar o mundo que eu estava vivendo e se aquilo dava sentido para a minha vida. Eu sempre fui achando. Tanto é que depois de um certo tempo, quando as coisas começaram a brotar comigo, eu deixei de ir na igreja porque eu vi que lá não tinha mais espaço para mim. Meu espaço é onde que eu estou. Eu tenho hoje, eu vivo feliz 24 horas por dia. Aí você falou que fica bravo quando cai a tampinha lá. Eu não, eu dou risada quando acontece alguma coisa comigo. Quer viver a vida do jeito como ela é. Não tem que criar nada. Não sou apegado a nada. Eu desliguei todos os meus apegos. A única coisa que estou apegado é a minha vida ainda. Mas é isso. A gente tem que se libertar de apegos, daquilo que é meu, é meu. Não tem nada meu, cara. Nem o corpo não é meu. Nada é meu. Né? Ele está sob meus, por exemplo, eu tenho minha casa, meu terreno, ele está sob meus cuidados, mas não é meu. Deixa de pagar os impostos para ver se é teu. Não tem. Não tem nada teu. Não existe. A não ser que você deixe de pagar imposto e fica assim de não, ainda é meu. Então, eu sempre tenho aquela fé em Deus que o Pai quer ver eu evoluir na vida. Mas aí eu tenho que fazer. Talvez ele dá o caminho. Ó, entra por aqui e vê o que tu acha lá do outro lado do caminho. Mas ele não me dá nada pronto, não. Isso eu tenho certeza disso. Ele mostra caminho, mas pronto ele não dá. E é isso. Eu vivo feliz, graças a Deus. Eu tive minhas dores, passei por 9 médicos, não repeti nenhum, que um foi curado por outro. E hoje eu estou curado graças à minha fé com meu pai, pedindo a Deus ajuda, o que eu tenho que fazer. E as coisas às vezes brotam na minha mente e eu vou fazendo aquilo que eu posso fazer e vou fazendo experiência até que eu acerto. E consegui acertar as coisas para mim. Eu acho que isso é uma linda experiência que a gente faz na vida da gente é quando a gente descobre alguma coisa da gente mesmo. Para mim. E é isso. Obrigado. Muito obrigado, Ireneu, pelo seu depoimento aí. Oi, Moacir. Bom, pessoal, eu não sei, eu já pensei muito a esse respeito, que a gente tudo culpa a Deus, porque Deus me ajuda, o Deus que me ajude, preciso da sua ajuda. E daí nós, com os nossos conflitos, né, é que vamos responder a isso. Não é Deus que está lá monitorando nós, o que nós fazemos, o que nós não fazemos, o que nós precisamos. Eu acho que tem uma palavra aí, não sei o que vocês vão achar, é da minha consciência. A minha consciência vai ser a parte fundamental de tudo isso. Agradecer a oportunidade que eu tive de compreensão, de inteligência, de entender da minha posição. E daí para frente, a minha consciência é que vai determinar o meu caminho. Se eu fiz coisas boas ou não, porque todo mundo sabe o que é bom, o que é errado, salvo alguém que seja inocente, seja alguma coisa assim, né? Então, esse negócio de a gente, não porque Deus tem que me ajudar, ou o Deus está me olhando,
não consigo nem me esconder dentro de um cofre que Deus está me vendo. Minha consciência é que vai determinar tudo isso. E o meu caminho também. Agora, essa dúvida eu tenho, como todo mundo tem. Será que realmente nós fomos justos, fomos, eu não digo perfeito, né? Mas fazermos exatamente o que realmente determina as boas maneiras, as leis corretas? Eu vou ter um lugar, se é que realmente existe tudo isso, eu vou ter um lugar ao sol. Eu penso até aí só. Para mim pensar mais que isso, eu vou estar chutando. Daí, entendeu? Mas, em todo caso, esse é o meu pensamento. Obrigado, Moacir. Eu queria colocar ainda mais uma coisinha. Hoje foi um dia que eu chorei, porque o repórter foi pesquisar uma família lá, uma mãe com 3 filhos, e ele já estava no final do dia e eles não tinham comido ainda, não tinha alimento. Então eu fiquei pensando, caramba, 1/3 da alimentação no mundo é jogado fora e crianças passando fome. E a outra, um menino com 9 anos vendendo doce para ajudar a avó, porque ele morava com a avó, que os pais tinham abandonado ele. Então, foi um dia de choro. Hoje eu me desmontei, porque um planeta rico igual ao nosso, porque as pessoas têm, principalmente criança, passando fome, com 9 anos já está lutando para sobreviver e ajudar a avó, e outros têm tudo na mão e não valoriza. Eu acho que isso dói muito o meu coração. E aí eu sou muito mole para essas coisas. Tá bom, Irineu. Obrigado. Precisa que a humanidade tenha a consciência da irmandade e da paternidade do Pai, da irmandade dos homens, que as coisas sejam melhores, né? Muito obrigado também, Moacir, pelos comentários. Alguém quer adicionar alguma outra coisa? Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou curioso. Porque eu já vi um comentário a semana passada feito pelos reveladores ali, e eu fiquei buscando a resposta, não encontrei, mas talvez seja porque passou desapercebido para mim. Mas talvez algum de vocês se lembre da história e consiga esclarecer. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Por conseguinte, Jesus aproveitou a oportunidade para dizer aos 10 muitas coisas, e, na sua opinião, iria prepará-los. E os outros 2, onde é que estavam? Alguém se lembra de ter visto? Já apareceu isso no documento anterior, quando fala que Jesus e os 10 partiram para Pela. Ué, o que aconteceu com os outros 2 apóstolos? Eu não me Será que os lembro de gêmeos, ter. será que os gêmeos ficaram em casa? Eu acho que Pois é, não, acho que eu. fala, tem um trechinho É, assim que fala que 2 ficaram fazendo alguma coisa, e não são os gêmeos, não. Ficaram fazendo, acho que continuando uma conversa com alguém lá, e o Jesus seguiu. Fala no documento anterior, em algum lugar. Eu vou dar uma 167. pesquisada depois. Mas tem Tudo sim que bem. eles. Mas a semana passada eu já fui dormir pensando nesse assunto, né? Falei, ué, cadê os outros 2, né? E hoje de novo repetiu aí, eu falei, eu tenho que perguntar, alguém deve ter visto esse negócio aí que aconteceu com os outros 2 apóstolos, né? Mas, enfim,
Com certeza a Sussuzinha vai achar aí, porque ela sempre acha tudo, não deixa passar nada. Uhum. Bom, então, não sei se tem alguma coisa, alguma dúvida que ainda pode ter ficado aqui, que a gente tenha que fazer algum comentário. Nenhuma prece deve esperar ser atendida, a Posso menos falar? que nasça do Espírito e seja nutrido pela fé. Oi, oi, Sussu. Ó, durante esse período no 167, 0. Durante esse período de ministração pereiana, sempre que é feita uma menção a Jesus e aos apóstolos em visita a várias localidades onde os 70 trabalhavam, deveria ser relembrado que, em geral, apenas 10 deles estavam com Jesus, já que o hábito era de deixar pelo menos 2 apóstolos em Pela, instruindo a multidão. Então, enquanto Jesus preparava-se para ir a Filadélfia, Simão Pedro e seu irmão André retornavam ao acampamento em Pela. Então, não estavam lá nem André, nem Simão Pedro. Tá vendo? Falei para vocês que a Sussuzinha ia achar. Mas eles não estavam É, em Pela não, pelo agora, visto, nessa não. parte? Eles não estavam em Betsaida, né? Não, mas Não foram ali. agora essa aqui, na viagem de É, Betânia a Pela, No na retorno. viagem, né? na viagem. E aí Hum. fala aqui que Jesus aproveitou a oportunidade nessa viagem para Na dizer viagem. aos dez, né? E Então, o aqui André e atrás, o... é, aqui atrás em algum lugar já tem essa história de os 10, né? E eu já fiquei encafifado com esse negócio aí. Mas agora que já está esclarecido, então. E justamente Pedro e André que não estavam ali, né? Tá vendo? Depois o Pedro perdeu essa lição. Perdeu É mesmo. verdade. Eu não sei o que eu fiz errado aqui, mas o texto ficou mais clarinho aqui. Bom, voltou. Bom, vamos continuar aqui, né? Estamos aqui agora. Os reveladores vão explicar o que aconteceu a Lázaro. Quem quer ler para nós, por favor? Posso ler. Então vamos Posso ler. lá. O que sucedeu a Lázaro? Lázaro permaneceu em sua casa de Betânia, como foco de um grande interesse para muitos crentes sinceros e para inúmeros indivíduos curiosos, até a semana da crucificação de Jesus, quando então ele recebeu um aviso de que o Sinédrio havia decretado a sua morte. Os dirigentes dos judeus estavam determinados a dar um fim a qualquer difusão posterior dos ensinamentos de Jesus. E não se enganaram ao julgar que seria inútil levar Jesus à morte e permitir que Lázaro, que representava o próprio apogeu da sua obra de prodígios, vivesse e testemunhasse o fato de que Jesus o havia ressuscitado de entre os mortos. As amargas perseguições deles, Lázaro já havia sofrido. E assim, Lázaro despediu-se apressadamente das suas irmãs em Betânia, fugindo para Jericó. Atravessando o Jordão, ele não se permitiu nenhum descanso longo, até que tivesse chegado a Filadélfia. Lázaro conhecia Abner muito bem, e lá se sentiu a salvo das intrigas assassinas do perverso Sinédrio. Logo depois disso, Marta e Maria
venderam as suas terras de Betânia e juntaram-se ao seu irmão na Pérea. Nesse meio tempo, Lázaro havia se tornado o tesoureiro da igreja na Filadélfia. Ele transformou-se em um forte apoio para Abner, na contenda com Paulo e com a igreja de Jerusalém. Por fim, morreu com 67 anos, da mesma enfermidade que já o havia levado, quando era um homem mais jovem em Betânia. Obrigado, Angélica. Está aí, interessante, né? Porque vocês se lembram, nós vimos ali atrás, antes da ressurreição de Lázaro, que Jesus teve sentimentos contraditórios, né? Com relação a se deveria ou não ressuscitar Lázaro, porque ele podia prever o que aconteceria com Lázaro, né? E ele mesmo se perguntava se era justo ele ressuscitar Lázaro para ser perseguido por todos aqueles que odiavam a Jesus, né? E ter talvez uma morte tramada da forma como o povo lá do Sinédrio queria impingir ao Lázaro. Então, Jesus com certeza sabia de que isso ia acontecer. É aquela questão que nós já discutimos algumas vezes, né? Dele ter ou não presciência de algumas coisas, alguns eventos, ou de todos, não sei. Mas ele já sabia que ia acontecer isso. E para uma pessoa inteligente, Jesus era inteligente, não era difícil pressupor que se ele, Jesus, era objeto de perseguição e desejo de ser morto, assassinado pelo pessoal do Sinédrio, que a mesma coisa fosse determinada para aquela pessoa onde ele realizou a maior obra, né, da sua vida terrena. Então, aqui fica assim claro e explicado, né, momento de hesitação de Jesus com relação à ressurreição de Lázaro. E também fica explicado o que aconteceu com Lázaro, que muita gente estava perguntando aí, né? Como é que foi a vida dele depois. Então, ele ainda viveu muitos anos, porque quando ele foi ressuscitado, ele tinha mais ou menos a idade de Jesus, e Jesus, nessa época, estava com o quê? 36 anos, 35 ou 37, não sei, teria que rever os documentos aí para ver. Então, ele tinha mais ou menos a idade de Jesus. E ele morreu, então, aí aproximadamente 30 anos depois da ressurreição dele. E, curiosamente, morreu da mesma doença que já o havia acometido antes, né? É, então, é curioso isso também, porque talvez fosse a maneira como ele tinha que morrer mesmo, sabe lá, né? Ou assim, não, então você escapou lá atrás, mas foi só uma questão de tempo, e agora você vai morrer da mesma doença, né? Sei lá. Então, tem coisas que a gente pode ficar se perguntando aí, e acho que nós não vamos ter a resposta delas. Mas é interessante. Também alguém tinha perguntado se as irmãs de Lázaro tinham ido com ele, né? Na época, no dia que isso foi perguntado, eu falei que achava que sim, mas aqui está explicado que ele foi sozinho, né? Então, as irmãs não foram com ele. Pelo menos num primeiro momento, eu não sei se mais tarde foram. Oi, Sussu. Então, é, tem até a ver com o que eu ia perguntar. Sim, elas não foram nesse momento, que Abner, na verdade, saiu fugido, né?
e foi para Filadélfia, para a igreja de Abner. Abner, na minha opinião, era um purista, né? Ele não cedeu não fez concessões como Paulo fez, concessões para conseguir mais adeptos. Ele era mais purista. E eu acho interessante que Lázaro, que era um irmão, né, praticamente de Jesus, adorava Jesus, tenha ido se refugiar justamente com Abner, lá na Filadélfia, e se tornou até o tesoureiro da igreja deles. E aí, o que eu ia colocar é uma outra coisa. Não só Lázaro foi com Abner, mas Davi Zebedeu, que era o mensageiro, né, que tinha o corpo de mensageiros, quando Jesus foi crucificado, ele também largou tudo e, ao invés de ir com seus irmãos, que é João e Tiago, Zebedeu, não, ele foi junto com Abner também e ficou participando, né, até morrer da igreja lá da Filadélfia. E as irmãs de Lázaro, elas venderam primeiro as propriedades e aí depois se juntaram a Lázaro lá na Filadélfia. E quem ajudou a vender as propriedades foi Davi Zebedeu, que ajudou elas a venderem as propriedades, e aí os três foram para Filadélfia. Muito bem, Su. Ah, O que eu jogou, acho, derramou luz aí. o que eu acho assim, bastante interessante é que Lázaro, Marta e Maria, que eram os amicíssimos de Jesus, não tenham ficado em Jerusalém. Bom, não poderiam ter ficado em Jerusalém porque Lázaro está sendo perseguido, mas foram se juntar a Abner lá na Filadélfia, né? Que Eu É, eram queria saber que tipo de igreja era. Era essa mesma, tipo sinagoga, ou o que que era? A não, igreja. era uma igreja cristã, né? Que Ah, já cristãos. era assim, cristã. Cristã, é, E Abner foi montar a igreja cristã oriental e Paulo foi para o lado ocidental, né? Ocidental. Uhum. E aí, como é que ficou a primeira igreja, então? Porque já houve um comentário aí, qual seria a primeira igreja cristã. Então, Eu onde não que seria? sei dizer. Acho que em eu não Jerusalém, sei eu não sei qual era a mas deve primeira, ser. mas a gente sabe que Abner tinha essa igreja e que ele era muito focado nos ensinamentos de Jesus. E é por isso que ele não fez concessões para agradar judeus, para agradar egípcios, para agradar ninguém. Ele dizia: Romano. "Ó, o reino do céu funciona desse jeito aqui, do jeito que Jesus explicou." Então, eu não sei se a igreja dele foi a primeira, a segunda, a quinta, né? Os reveladores não falam Fui sobre para a isso. Armênia, na Armênia eles falam que a primeira igreja cristã foi na Armênia, mas É, sabe, né? pode ser, não sei, nós É. não temos essa informação. Oi, Hum. Sidney. Não é sobre o estudo, não. Eu queria dar palpite na vida alheia. Quando- Viu, Henrique? Quando você É, tiver esses problemas de não dormir por causa de alguma coisa que você ficou em dúvida, é só é. perguntar para a Sueli que você vai dormir tranquilo. Se eu fizer isso, ela vai ficar sem dormir também, sabe? É. É, pô, não tem nada a ver com o assunto de hoje aqui, mas a verdade é que eu durmo muito pouco. Eu durmo 4 ou 5 horas por dia só. Então é bem complicado. Eu tenho que me controlar muito para não despertar sussurro durante a noite. Mas, enfim, faz parte, cada um com seus problemas, né? Ema, ema. É, muito bem. Algum outro comentário sobre esse assunto? Tem uma. Vou pedir licença a vocês um pouquinho. Uma Sim, passagem sobre a morte de Lázaro que me deixa bem confusa. Aqui, Marta contava para Lázaro sobre a sua morte. Ela estava explicando para ele o que tinha acontecido. Ele isso. deu a ressurreição, explicaram que ele havia morrido no domingo
e que agora havia sido trazido à volta à vida na quinta-feira. Então, ele tinha ficado morto de domingo até quinta-feira. Daí, mas não, acho que não está mais. Mas aí mais na frente, eu achei aqui, quando Jesus disse que a doença de Lázaro não iria realmente levá-lo à morte, e ele já havia estado morto por 11 horas. Como é que explica? Se ele Aqui, ficou de domingo, por quantos dias? E aqui fala 11 horas. né, Antes às dessa 11 morte, horas, às 11 horas da morte de Lázaro aí, Maria, os reveladores estão se referindo ao momento em que Jesus recebeu o mensageiro que foi despachado por Marta e Maria para alcançar Jesus e avisar que Lázaro estava doente. Então, quando esse mensageiro chegou a Jesus, ele já estava morto fazia 11 horas. ah, tá, agora E, entendi. e aí, nessa oportunidade, Jesus certamente já sabia que ele estava morto e disse ao mensageiro que aquela doença não iria realmente levá-lo à morte. Isso aqui está E escrito. aí, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, de fato foi na quinta-feira, e Lázaro morreu no domingo. Então, às 11 horas já tinham ficado para trás fazia tempo, né? E, Ah, mas agora eu entendi. é, então, foi isso que aconteceu. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro tinha morrido, já tinha 11 horas que ele tinha morrido. É, Agora eu, esclareceu. Eu fiquei tão é, focada com isso aqui, isso não é que eu vou entender. Mas está certo, agora está entendido. é, é. Quando Jesus recebeu a notícia, provavelmente Jesus já sabia que ele tinha morrido, e acho que ali Jesus já tinha engendrado o plano de ressuscitação de Lázaro, porque numa outra parte do texto, os reveladores contam que 15 minutos antes da morte de Lázaro, então 11 horas e 15 minutos antes do mensageiro chegar em Jesus, 15 minutos antes de Lázaro morrer, o ajustador do pensamento de Jesus, que então, desde aquela época, já era o governante de todos os ajustadores de pensamento em Urântia, ordenou ao ajustador do pensamento de Lázaro que quando Lázaro morresse, ele não partisse, ficasse por aqui, na área. Então, isso significa que antes de Lázaro morrer, Jesus e o ajustador do pensamento dele já sabiam que ele estava morrendo e Está certo. provavelmente ali mesmo já idealizaram a ideia de ressuscitar a Lázaro e pedir a permissão ao Pai do Paraíso para que assim fosse feito, né? Entendi. As ordens celestes que acompanhavam Jesus. É, Ah, muito sim. bem, Obrigada. Agora me esclareceu. Eu estava assim triste à noite. imagina. Essa noite eu não vou dormir. A gente fica pensando Agora eu nessas coisas, fico, mas não né? tem solução. Tem que pedir. Mas agora está certo. Tá bom, Obrigada. é Deixa nada. eu não pegar barulho. Quando for Então assim, você vamos, liga para a Sueli. pergunta para a Sueli. A Sueli é assim, você fala uma palavra que ela não conhece, Corre ela para não esse. consegue pensar em mais nada. Enquanto ela não descobre o que que significa aquela palavra, a coisa não tem sossego, ela fica desesperada, tem que descobrir o que que é que está Que acontecendo, né? maravilha. Maravilhoso. É, É igual eu com essa onde que... historinha aí, você, ó, eu tava já, você vou perder o sono essa noite, porque você tem que entender.
Aí lá falando, você disse, então ela vai me explicar. É, tá bom. Então, aqui agora estamos no documento 169, ainda temos alguns minutinhos aí para começar a leitura dele. Quem quer ler? Eu posso ler. Então, vamos lá, Egli, por favor. Documento 169, o último ensinamento em Pela. Na noite de segunda-feira, 6 de março, Jesus e os 10 apóstolos chegaram ao acampamento de Pela. Foi essa a última semana da permanência de Jesus ali, quando esteve muito ativo ensinando a multidão e instruindo os apóstolos. Todas as tardes ele pregava ao povo e às noites respondia às perguntas dos apóstolos e de alguns dos discípulos mais avançados que residiam no acampamento. A notícia sobre a ressurreição de Lázaro havia chegado ao acampamento 2 dias antes da vinda do Mestre e toda a gente mantinha-se estimulada. Desde o episódio da alimentação dos 5.000, nada acontecera para estimular tanto a imaginação do povo. E assim, no apogeu mesmo da segunda fase da ministração pública do reino, é que Jesus planejou ensinar durante essa curta semana em Pela, e então começar a viagem ao sul da Pérea, que conduziu às experiências finais e trágicas da última semana em Jerusalém. Os fariseus e os sacerdotes principais haviam começado a formular as suas incriminações, consolidando a forma das acusações. Eles opunham-se aos ensinamentos do Mestre nos seguintes pontos. Primeiro, ele é amigo dos publicanos e de pecadores, recebe os ímpios e até mesmo come com eles. 2. É um blasfemo. Fala de Deus como sendo seu pai e julga-se um igual a Deus. 3. Ele é um infrator da lei, cura doenças no sábado e, de muitos outros modos, burla a lei sagrada de Israel. 4. Ele está ligado a demônios, realiza prodígios e faz aparentes milagres, pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Obrigado, Egli. Não podia ser diferente, né? Eu acho que algumas dessas pessoas que tinham sido doutrinadas dentro daquela religião judaica, aquela religião da mente, a que os reveladores tantas vezes se referiram, era natural que muitos deles, meio que com essa lavagem cerebral, fizessem esse julgamento sobre Jesus, que claramente infringia e afrontava as leis e os ensinamentos que eles tinham, né? A gente faz isso ainda hoje, a gente tem uma dificuldade de manter a nossa cabeça aberta para novos ensinamentos, novas ideias, novas doutrinas, que a gente fica tão fechado na nossa caixinha preta de conforto. E isso é o que acontecia com esse povo ali também, né? E talvez fosse a razão deles tomarem essas decisões que tomaram, fosse realmente uma questão de ignorância, de se apegar a essa religião deles e achar que Jesus realmente estava corrompendo ou destruindo aquilo que era o certo e que era o sagrado para eles. Talvez seja por isso, né? Se eles agiram com essa ignorância, então eles incorreram em erro por uma ignorância deles.
essa ignorância movida ou motivada por essa ideia, dessa cultura, dessa educação que eles haviam recebido e que para eles então estava sendo violentada. Talvez por isso Jesus tenha, quando pregado na cruz, tenha dito ao Pai: perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, muitas vezes a gente faz as coisas achando que está fazendo certo, e a verdade é que muitas vezes nós fazemos o errado até sem perceber que nós estamos fazendo errado. Alguém pode dizer, bom, mas puta, a decisão de matar uma pessoa é um erro grave pra caramba, né? Não é uma coisa tão simples assim. E eu concordo com isso. Mas nós fazemos muitas coisas erradas achando que estamos fazendo o certo, né? E é normal, dentro da nossa cultura, fazer determinadas coisas. Então, agora vamos ficar aqui discutindo sobre as coisas da nossa cultura que poderiam ser erradas ou não, mas é um reflexo da nossa ignorância, do desconhecimento da verdade, às vezes até desconhecimento do nosso Deus, né? E é por isso que nós estamos aqui, para aprender todas essas coisas, né? E quem sabe muitos desses membros do Sinédrio que agiram dessa forma equivocada não tenham sido depois, por uma misericórdia divina, sido perdoados, porque tenham agido de boa fé e acreditando realmente que eles estavam sendo violados na sua cultura, nas suas crenças, etc., né? É por isso que nós não temos como saber, eh, não temos como saber, não. É por isso que Jesus diz que nós não podemos, nós, como seres humanos, individualmente, fazer juízo dos nossos irmãos, porque nós realmente não temos condição de saber o que anda no coração e na cabeça de muitos desses irmãos. Alguns são efetivamente maus, maquiavélicos, mas outros são simplesmente ignorantes. Ignorante aqui não quer dizer que não tenha estudo, quer dizer que tem crenças tão arraigadas que acredita que aquelas crenças são a verdade da vida delas, né? E muitas vezes não é, né? Nós muitas vezes achamos que estamos fazendo certo uma coisa e às vezes não é. Então é bem interessante esse posicionamento aí e esse esclarecimento do porquê que os membros do Sinédrio argumentavam dessa forma contra Jesus. Possivelmente alguns deles levantavam essas questões justamente mal intencionados, mas pode ser que alguns deles realmente acreditassem nessas ideias, né? E por que não? É, eu acho que faz algumas vezes um certo sentido nisso daí. Muito bem, pessoal. Algum comentário sobre essa questão? Alguma dúvida? Nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje e a semana que vem nós vamos ver a parábola do filho perdido, que é uma parábola bem bonita, e vamos falar sobre ela.